Hoje eu vou falar acerca dos principais sintomas do câncer coloretal. O câncer coloretal, geralmente, ele pode ser uma doença silenciosa, não causando sintomas imediatos numa fase inicial. Mas, quando presentes, os mais frequentes são alteração no hábito intestinal, seja diarreia, constipação ou afilamento das fezes, que podem durar vários dias, aquela sensação de evacuação incompleta, quando não há sensação de alívio e parece que nem todo o conteúdo das fezes foi eliminado de uma vez, principalmente nos casos de câncer de reto, a ocorrência de sangramento retal, que costuma ser aquele sangue bem vermelho e brilhante, ou a presença de sangue nas fezes com a coloração mais escura ou mesmo preta. A dor abdominal tipo cólica costuma ser recorrente. O paciente pode desenvolver aquela sensação de fraqueza, fadiga e também perda de peso sem um motivo aparente. É muito importante observar que muitos desses sintomas podem ser causados por outras condições que não necessariamente sejam câncer, como infecções, hemorroidas ou a síndrome do intestino irritável. Por isso, a importância de, ao primeiro sinal de qualquer anormalidade, buscar por uma avaliação médica. O câncer coloretal ele pode ter cura quando ele é identificado em suas fases iniciais. O sucesso de tratamento nessa fase, ele aumenta consideravelmente os índices de cura e são superiores a 90%. Em relação a como descobrir se você pode ter um câncer de intestino, é muito importante, primeiramente, que você observe o seu corpo, que você conheça os principais sinais e sintomas da doença e que procure um médico ao menor sinal de anormalidade. Dessa forma, o profissional de saúde vai indicar a investigação pertinente e auxiliar na condução do seu caso. Qual é o melhor rastreio para o câncer de intestino? O rastreamento do câncer, ele é uma estratégia muito importante. Ele é uma abordagem dirigida a um grupo de população que tem maior chance de risco do desenvolvimento do câncer e dessa forma vai sofrer um impacto adequado na redução da mortalidade e da incidência do câncer. Dessa forma, a gente identifica as lesões precursoras de forma precoce e isso traz um melhor prognóstico da doença e também um tratamento com maior chance de cura e menor morbidade associada. Os tumores de intestino e reto, eles podem ser detectados precocemente por meio de dois principais exames, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Esses exames eles devem ser realizados em pessoas com sinais e sintomas que sugiram a ocorrência do câncer, visando sempre ao diagnóstico precoce ou como rastreamento nas pessoas que não têm sinais e sintomas, mas que pertencem a grupos de médio risco, como as pessoas com mais de 45 anos, e alto risco, que são os indivíduos que tenham uma história pessoal ou familiar de câncer de intestino, doenças inflamatórias ou síndromes genéticas, como a síndrome de Lynch. A colonoscopia ela é o exame de eleição para o rastreamento e ela vai permitir identificar os sinais da doença. O procedimento ele vai vasculhar todo o intestino grosso, tá? Procurando não só o potencial tumor, como também os pólipos, que são as lesões precursoras que ao longo do tempo podem se transformar em um câncer de intestino. A colonoscopia ela deve ser feita a partir dos 45 anos, segundo as recomendações mais recentes, e anteriormente a indicação era de que o rastreamento ele fosse indicado a partir dos 50 anos. Mas em virtude de termos mais casos de pessoas mais jovens com câncer, essa modificação para pacientes a partir de 45 anos foi muito importante na nossa condução. Em relação aos fatores de risco para o câncer de intestino, temos que o câncer de intestino ele está fortemente associado a hábitos alimentares, a nutrição e atividade física. A incidência da doença ela vem aumentando de forma significativa nos últimos anos e observamos que essa população está cada vez mais exposta aos fatores de risco e menos expostas aos fatores de proteção. Estar acima do peso, obesidade, vai aumentar muito o risco de desenvolvimento do câncer coloretal. Por isso é importante que você mantenha o IMC adequado, reduzindo dessa forma as chances do desenvolvimento do câncer coloretal. A maior quantidade de gordura corporal ela está relacionada a elevados níveis de insulina, e isso acaba trazendo um crescimento celular anormal e a inibição do processo de morte celular. O excesso de gordura, ela também vai promover um estado de inflamação crônica no organismo. E essas alterações biológicas promovem a carcinogênese, que é a evolução das células nesse processo do desenvolvimento do câncer. O consumo de carnes processadas, assim como também o excesso de carne vermelha, pode aumentar o risco do desenvolvimento de câncer coloretal. Dessa forma, temos que a orientação principal é limitar o consumo da carne vermelha
pelo menos a menos de 500 gramas de carne cozida por semana. Outro fator fundamental é a orientação de alimentos com características saudáveis, principalmente in natura e minimamente processados de origem vegetal, porque eles têm um efeito protetor sobre o sistema gastrointestinal. As evidências apontam que consumir alimentos contendo fibras, cereais e alimentos minimamente processados vai reduzir o risco desse câncer. Uma alimentação rica em fibras também reduz a resistência à insulina, que é uma alteração reconhecida como um fator de risco para esse tipo de câncer. Fortes evidências também associam o consumo de bebida alcoólica ao aumento do risco do câncer coloretal. Isso principalmente quando a quantidade ingerida é superior a 30 gramas de etanol por dia, que equivale a cerca de 2 doses de bebida alcoólica. Já a atividade física regular é super importante e é demonstrado como um fator de proteção. A atividade física regular, ela previne a doença. Recomenda-se fazer atividade física de intensidade moderada a vigorosa. E sugerimos que seja iniciado com menos tempo e intensidade, e na medida que o condicionamento físico for ficando melhor, com a percepção de bem-estar, que você aumente a duração e a intensidade para alcançar no mínimo 150 minutos ou mais de atividade física por semana. Recomenda-se ainda também limitar os hábitos sedentários, ou seja, fique longe de computador, celular, vá se movimentar. O tabagismo também é outro fator de risco para o desenvolvimento do câncer de intestino. O mais importante de toda essa orientação é que você conheça o seu corpo, que você saiba reconhecer os sinais e sintomas e que fique atento, principalmente em relação à modificação dos seus hábitos de vida, levando a prioridade de uma vida saudável. Procure seu médico, tire suas dúvidas e faça os exames pertinentes.